Vamos lá, Drovski. Segunda partezinha agora. A gente vai falar agora da brincadeira que eu te falei que sempre cai e ano passado não caiu. Então, assim, eu vejo uma chance grande disso cair esse ano. É um negócio simples. Não acho que dê para você levar a questão toda, não vai ser uma questão toda disso, né? Eles costumam associar campo elétrico com campo magnético e tal. Aí você tem que, né, às vezes ir um pouco ali além, mas isso aqui dá para tirar, assim, de 5 que vai valer a questão, você tira 2, 3, vai ser pelo menos um item que vai ser só isso aqui, tá? Só isso. Então dá para farmar uns pontinhos com essa brincadeira e é simples também, né? Você vai ter que decorar duas formulinhas, tá? O que é a força magnética? Ela é o campo magnético, que é B, vezes a carga, tá? Vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Tá, beleza. O que ângulo que é esse, tá? Você imagina aqui que vai ter a velocidade e... Não, vai ter a força magnética e o campo magnético. O ângulo que você tiver entre a força magnética e o campo magnético, ele vai ser esse ângulo, tá? E vai ser também o ângulo entre o campo magnético e a velocidade, tá? O que você tem que se atentar? Muito provavelmente, isso é quase 100% de certeza, ele vai te falar assim: o campo magnético é perpendicular à velocidade. O que isso quer dizer? Que o ângulo vai ser o quê? Um ângulo de 90 graus, porque é perpendicular, tá? Se o ângulo de 90 graus, o seno de 90 graus é igual ao quê? A 1, tá? E aí o que isso implica? Que a força magnética, você pode apagar isso aqui. Simplesmente isso, ela vai ser BQV, você entendeu? E vai ser sempre assim. Só que é importante você escrever lá na hora de esquematizar e tal, que a força magnética é BQV vezes o seno. Calma aí que tá travando. Aqui, deixa eu só... vezes o seno do ângulo, porque isso pode ser um diferencial ali, né? Que às vezes se errar alguma conta, ele te deu uma moral ali, porque você colocou isso, entendeu? Não foi direto, tá? E aí, beleza. E aí a gente tem que pensar numa órbita circular, tá? Quando a gente tem uma órbita circular, ó, imagina aqui, ó, círculo, tá? Você vai ter uma força que puxa ela sempre pro centro. Por isso que ela fica andando em círculo o tempo todo, entendeu? Porque você tem uma força puxando ela pro centro. Que força é essa? É a força resultante centrípeta, que vai ser a massa do corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado sobre o raio da órbita. Então você imagina que a órbita ela vai ter um raio. Esse raio que vai ser esse raio daqui, da força resultante centrípeta, tá? Tá meio ruim aqui a caneta. Beleza? E aí o que vai rolar? Você imagina um corpo aqui, tá? Esse corpo aqui ele tá com uma velocidade. E aí o problema te fala, um corpo com velocidade x, ou às vezes ele não vai te falar essa velocidade, mas um corpo com velocidade entra numa região de campo magnético, com o campo magnético perpendicular à velocidade. O que? O seno é 1. Sempre vai ser assim, sempre vai ser 1. Entendeu? Então, às vezes, você nem precisa pensar nisso, perpendicular e tal. Não, escreve assim, aí corta aqui. Porra, a porra da caneta falhando de novo. Aí corta aqui, ó. Escreve assim, corta aqui e põe 1, tá? Pronto, só isso, sabe? Com perpendicular, né? Aí, o que isso vai implicar? Que, ó, você imagina aqui você tem a velocidade, tá? A velocidade está aqui do corpo. Esse X aqui quer dizer um campo magnético entrando no plano da figura. Então, o campo magnético vai estar assim. E aí, imagina comigo, ó, você vai ter a velocidade aqui, só fazer a regra da mão direita. Pega a sua mão direita, ó, pega o dedão e aponta para a velocidade. Então, para lá. O campo você aponta com os outros dedos. O campo tá o quê? X, entrando na figura. Pá, beleza? E aí, a força, ela vai ser para cima ou para baixo, né? Que nem eu coloquei aqui, as duas trajetórias. Como é que a gente vai descobrir isso? Depende da carga. Se a carga for positiva, você dá um tapa com a palma da mão. Então, a força vai ser para cima, vai entrar numa trajetória assim. Se ela for negativa, vai ir para baixo. É isso, entendeu? Então, assim você descobre também a carga, que é outra coisa que ele pode te cobrar. Tá? Então, lembra, ó. Velocidade, dedão. Campo entrando, força positiva para cima, né? Com a palma da mão para cima, força negativa para baixo. E também pode aparecer esse campo com uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha e um círculo. Porra de caneta do caralho, velho.
ó, que é assim, ó. Uma bolinha e um círculo em volta. Tá vendo? Tá falhando muito, velho. Vou pegar outra aqui, peraí. Ó, uma bolinha com um círculo em volta. Isso daqui, ó, o X é entrando, a bolinha com o círculo é saindo. Então você vai fazer a mesma coisa, ó. Velocidade, tá? O campo vai estar aqui, ó. Ele vai estar saindo do quadro, tá? Aí a força positiva, ó, palma da mão. Força negativa, contramão. Entendeu? Vai ser o contrário, porque o campo tá de outra forma. Você entendeu? Mas, né, costuma ser entrando no plano da figura, tá? Mas só pra, né, às vezes cai assim, aí você, às vezes erra lá. Tá? Por que vai entrar na trajetória circular? Ó, vamos supor que essa carga seja positiva, tá? Com a carga positiva, ó, velocidade, campo entrando. A força magnética vai ser o quê? Com a palma da mão para cima. Então você vai ter, ó, uma velocidade aqui e uma força magnética aqui, tá? Força magnética e velocidade. Olha aqui, a resultante delas vai estar no meio. E aí, ó, começa a entrar no círculo. Entendeu? E aí, entrando nesse ciclo, o que você vai ter? Você vai ter uma força resultante centrípeta, como eu já te disse. Está entrando num movimento circular uniforme, tem uma força resultante centrípeta. Se tem uma força resultante centrípeta, e essa força é a força resultante, e você também tem uma força magnética apontando também para o centro, o que isso vai implicar? Que a força resultante é igual à força resultante centrípeta, que é a força magnética. E aí você iguala BQV com mv ao quadrado sobre r. E aí, com isso aqui, você acha um monte de coisa. Ele pode te pedir o raio da órbita, ele pode te dar o raio da órbita e te pedir a velocidade. Entendeu? Tem N coisas. N coisas. Tem muitas possibilidades aqui dentro disso. Costuma, o que rola? No problema anterior, ele te pede para achar a velocidade, só que aí é algo mais complexo, você precisa de saber de fórmula lá da cinemática e tal, não vale a pena. Né? E aqui ele pede para te calcular o raio, entendeu? Ele pede para te calcular o campo magnético, você entendeu? Só que aí, só de você fazer isso aqui, você tira os pontos. E quem sabe vem uma questão que é só disso. Aí você tá feito, entendeu? Mas isso aqui é simples. Então é isso, você entendeu? Você tem a força magnética, que é o campo magnético B, vezes a carga Q, que pode ser positiva ou negativa. Lembra? Positiva, palma da mão para cima, né? Tapa com a palma da mão. Negativa, tapa com o contrário da mão. Vezes a velocidade do corpo, vezes o centro do ângulo, que vai ser sempre 1, que vai ser sempre perpendicular, tá? E aí, você só corta, assim, só fala aqui para mostrar que você está sabendo. E aí, ó, se você tem a velocidade ali, ela está entrando num lugar de campo magnético, você vai implicar o quê? Uma força magnética, né? E aí ela vai entrar numa órbita, né? E a direção dessa órbita vai depender do quê? Da carga, se ela é positiva ou negativa. Positiva, ó, nesse caso, campo entrando, velocidade, tapa da mão para cima, positiva, para baixo, negativa, né? Então aqui positiva, aqui negativa, né? E aí você vai igualar a força resultante centrípeta igual a força magnética, plau, você tem essa equação aqui que você acha uma porrada de coisa. É isso, tá ligado? São aí duas formulinhas que você tem que decorar, né? E uma teoriazinha, entendeu? Uma teoriazinha. Mas se não quer decorar a teoria também, só guarda assim, ó. Tem uma velocidade lá, tá entrando, lembra disso, entrando um corpo com velocidade entrando numa região de campo magnético. Falou isso, meu irmão. Iguala mv ao quadrado sobre r com BQV. Já era. Já era. É com certeza isso. Sabe? A chance de ser isso é alta. E aí é green. Então vamos pra cima.